Foco! Vamos falar mais uma vez sobre foco aqui neste canal. Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui quem fala, Sandra Ti, do Te Cuida. Vamos ver quem entra aí, Ana, Josi, quem mais? Cristiano, boa noite. Saúde mental e psicologia, boa noite. Marilene. De onde vocês estão assistindo essa live, Alzira? Conta pra mim qual a sua cidade. Me dê um oi, Arthur. Como é que vocês estão? Tá frio aí na sua cidade? Aqui tá muito frio, 12 graus agora. E eu tô aqui mais uma vez para fazer a nossa live sobre o livro Foco Roubado, do Johann Hari. Estamos aqui, ó. Então, por que a gente está com tanto déficit de atenção? Será mesmo déficit de atenção e outros problemas de ordem mental, né? Ou nosso foco está estressado pelo excesso, né, de informações? Então, o Johann Hari fez esse livro. Boa noite, Maria Tereza. Maria Tereza chegou. Muito bom. Quem mais está aí comigo? Qual a cidade? Me dê aí uma boa noite. Se é a primeira vez que você está aqui nessa live. Cristiano, como desapegar de quem me fez muito mal? O relacionamento terminou, mas continuo preso ao passado. Saiba que esse é um dos principais motivos, Cristiano, que as pessoas buscam terapia, porque é uma dor enorme, tá? Término de um relacionamento, tá bom? Não tem uma dica mágica para te dar, mas em primeiro lugar, o autoconhecimento ajuda a autoestima, que ajuda daí você se dar conta de quem perdeu o quê. Tá bom? Essa live aqui eu vou falar sobre foco, então dá para você mudar o seu foco, né? Enquanto você continua preso no passado, tira o foco do passado e põe o foco no presente, na vida, em várias outras áreas da vida, né, que a gente esquece. Enfim, tem trabalho, tem saúde, né, o amor próprio. Muda o foco que vai dar certo, tá bom? E se você quiser conhecer meu trabalho, aí você me manda lá um direct, um WhatsApp, a gente conversa, faz uma entrevista, avalia teu caso, quem sabe. Tá bom? Obrigada aí pela pergunta, viu? Bom, eu tô fazendo uma série de lives às terças e quintas, às 19 horas, para falar cada dia um pouquinho sobre esse livro do Johann Hari, que se chama Foco Roubado, onde ele fez uma pesquisa muito extensa como jornalista do The Guardian e do The New York Times, com várias pessoas, autoridades no assunto, tanto de engenharia, de sistema, quanto também de medicina, psicologia. Ele conversou com bastante gente e aí ele viu que a gente está realmente dominado aí pelas telas, né? E futuramente a gente acredita que a tela vai ser considerada como é o cigarro hoje, né? E vai precisar de regulamentação e a gente vai aprender a lidar com isso, né? Porque hoje em dia isso está fazendo muito, muito mal para a nossa saúde mental, tá bom? E aí ele passou aqui por vários capítulos, né? Aí quem quiser ver depois, tem lá no meu YouTube, no YouTube do Te Cuida, né? Então, para quem tá aí pela primeira vez, o meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta e criadora do Te Cuida, que é este canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante do universo, tá bom? E que precisa ser cuidado de várias maneiras, né? E o recado é esse, te cuida. Então, o Johann fala que tem o aumento da velocidade, né, e da filtragem na mudança de tarefa. Hoje a gente tem muito mais coisas diferentes para fazer ao longo do dia, e cada vez que a gente muda de tarefa,
a gente dá um delay, assim, para o cérebro entender. E por isso que hoje parece que a gente fica tão cansado, né? Também tem a incapacidade que a gente tem hoje de entrar em fluxo, de focar profundamente numa tarefa, de entrar no hiperfoco. A exaustão tanto física quanto mental que a gente vem vivendo, até por a gente está buscando um ideal que é apresentado na tela, mas que na vida real não existe, né? Não é assim, ninguém tá o tempo todo bonito, ninguém tá o tempo todo saudável, ninguém tá o tempo todo malhando, ninguém tá o tempo todo... Entende? As coisas estão acontecendo, as pessoas têm problemas e nem sempre a gente vê isso. Antes de entrar aqui, eu achei engraçado que eu entrei num Reels de um cara que decidiu contar a história dele que ele quebrou. Ele está devendo milhões. Achei interessante por isso, né? Aqui porque é isso, né? Tem pessoas que não ficam aqui, eu sou rico, milionário e tal. Bom, teve o colapso da leitura, a gente tá com mais dificuldade de ler, eu percebo isso em mim, não sei como vocês percebem a questão da leitura, né? Eu lia bem mais antes de virar o que virou a rede social, né? Rede digital, porque ela não socializa tanto assim, né? Um novo conceito sobre divagação mental, que ao invés do que muita gente pensa que a divagação mental é ruim, ela é ótima, necessária, tá? Então ele fala sobre isso. Que mais aqui? Vamos lá. E aí ele vai falar da alimentação, do sistema econômico que a gente está vivendo, enfim, várias coisas. Hoje a gente vai continuar o capítulo que fala sobre o aumento do TDAH e como a gente está reagindo a isso, principalmente com as crianças, né? E ele fala aqui que no começo que esse é o capítulo mais desafiador, né, que ele põe no livro, porque é realmente assustador o que a gente está fazendo. Quando eu falo a gente, eu falo nós enquanto humanidade, enquanto sociedade, né? O que a gente faz hoje em dia com as crianças, ao invés de tirar o que está causando o problema, a gente mascara o problema com uma pílula que muitas vezes não ajuda, ou ajuda de uma forma que não se sustenta a longo prazo, né? Então a live funciona assim, o tempo todo eu tô lendo os comentários, as mensagens aí, como a Maria Tereza agora colocou, vivemos presentemente mais em níveis de atalho. A imagem está a prevalecer nos dias de hoje. Sim, a aparência vale mais do que o que a pessoa é realmente, né, Maria Tereza? Então a live é isso. Vão escrevendo aí, a gente vai conversando. Eu tô ao vivo, então a gente pode conversar. E eu vou lendo um trechinho do livro e comentando. Se você tiver algo a acrescentar, quiser participar aí com a tua ideia, fica à vontade. Essa é a ideia aqui dessa live. Se não me sinto sozinha. Graças a Deus a Maria Tereza tá vindo aqui sempre estudar comigo. Esse barulhinho aí, não sei se ouvem da minha impressora, já parou? Vamos lá, comecei a me perguntar, será que as crianças que têm dificuldade para focar estão, de algum modo, em condição similar à de Emma, sendo medicada por um problema que na realidade é ambiental? E a Maria Tereza fala sempre até o fim. Valeu, Maria Tereza. Então, o que ele fala, né? Assim... A gente tem aqui, né, pessoas que estão fazendo escolhas, né? Eu acho que é aqui que ele fala da hipervigilância, né? Aqui, ó. Que é o cavalo que odiava ficar confinado, Emma, ela odiava ser deixada sozinha. Então, as crianças, ele pegou um caso veterinário de cavalo com ansiedade, com problemas, com um comportamento estranho,
Por que esse cavalo estava com problemas? Porque ela estava confinada, ao invés dela estar livre, solta pelos cantos, aí como é o animal em si, ela estava presa, né, num estábulo, e ela detestava ficar sozinha. E o que a gente tem feito com as crianças, na maioria das vezes, por conta de ter que trabalhar, enfim, a gente deixa a criança presa e sozinha, né? Sozinha no sentido de que tá com alguém que não são a família, enfim, às vezes, enfim, existe solidão em um metrô lotado, né? Então, é sobre isso. Então, a pergunta que o Johan faz é: será que é TDAH ou é confinamento? Será que se essa criança fosse para o ar livre, brincar, sujar de terra, pesquisar os bichinhos na natureza, será que ainda assim seria TDAH? Esse é o questionamento. Perdi meu papelzinho de marcar. Depois eu pego. Bom, ele conta que os cientistas discordam frontalmente disso. Sabemos que o grande número de diagnósticos de crianças com problema de atenção coincide com várias outras grandes mudanças de estilo de vida. Atualmente, elas têm menos permissão de circular, em vez de brincar na rua e no bairro, passam a maior parte do tempo em casa ou em sala de aula de escola. As crianças agora são alimentadas com uma dieta muito diferente, carente de vários nutrientes necessários para o desenvolvimento cerebral, com muito açúcar, corante, que afetam negativamente a atenção. A escolarização também mudou e consiste quase que inteiramente em prepará-los para uma prova que envolve muito estresse, que é o vestibular, né? Com pouquíssimo espaço para se exercitar e exercitar sua curiosidade. Será que é apenas coincidência que os diagnósticos do TDAH estejam aumentando em paralelo com grandes mudanças, ou existe uma conexão? Já discuti a evidência de que nossas dramáticas mudanças na dieta, o aumento da poluição, sejam causas de aumento de problema de atenção nas crianças. Vou voltar no próximo capítulo a tratar da evidência de como outras mudanças podem afetar a atenção delas. Então, gente, é isso que é um conjunto, né, de erros. Quando cai um avião, nunca cai um avião por um motivo só. É sempre um conjunto de erros. E aqui o aumento do TDAH, diagnóstico de TDAH infantil, ele fala, olha, tem a escolarização que não ensina ninguém, raríssimos colégios, a cozinhar, por exemplo. Aqui no Brasil, na escola você não aprende fazer uma receita, fazer uma compra de ingredientes, né, de forma prática. Você não aprende, por exemplo, trocar uma lâmpada, declarar o imposto de renda, você aprende báscara. E eu não tenho acompanhado alguém na escola recentemente, mas eu percebo que as crianças continuam não querendo ir para a escola, porque não faz o menor sentido para elas, né? A gente precisava aprender a plantar, por exemplo, né? A construir coisas. É totalmente possível, a tocar um instrumento, né? Que seria muito bacana, cantar, a dançar. Maria Teresa caiu e voltou. Então, as crianças poderiam aprender coisas práticas, coisas que seriam realmente úteis na vida dela, né? Paralelo a isso, também pode aprender a passar no vestibular, por exemplo. Então, o filme que eu vou indicar aqui, anotem o filme aí. Quem nunca assistiu esse filme precisa assistir. Capitão Fantástico, tá bom? Ele traz uma série de questionamentos, é uma história fictícia, mas é uma história que vale a pena ser assistida sobre o sistema de educação das pessoas e sobre como os adultos tratam as crianças, tá bom? Então, Capitão Fantástico. Tem no YouTube,
Não sei qual streaming tá. No YouTube tem uma versão lá meio ruim, dublada, qualidade baixa, mas está disponível o filme para assistir, tá bom? E daí essas crianças que são criadas de uma forma diferente não tem TDAH. Segundo expressou, adoravam que o psiquiatra achava que o psiquiatra era alguém que prescreve medicação e tratavam-no como uma máquina de fornecer comprimidos. Ele herdou seu antecessor, 27 crianças de seu antecessor, 27 crianças que tomavam drogas para TDAH. Então, ele conversou com esse Lincoln, que ele precisava de muitas ajudas. Então, assim, infelizmente, o psiquiatra tem esse estigma de que só serve para dar medicação, porque, pelo menos na maioria das vezes que eu tive contato com psiquiatra, por conta dos acompanhamentos que faço e de pessoas da família e das histórias que eu ouço, eu mesma não fui passar no psiquiatra. Aliás, acho que é uma boa ideia ver o que acontece se eu for lá no psiquiatra. Mas não tem nenhum problema, não me sinto com problema, não me sinto. Mas a pessoa vai no psiquiatra e a consulta dura 10 minutos e a pessoa sai de lá com uma receita. Quando retorna, aumenta a dose. Quando retorna, aumenta a dose e inclui outro medicamento. E se você for de novo, chega uma hora que você está tomando 5 medicamentos. Não existem estudos de combinação de medicamentos psiquiátricos ou com outros medicamentos. Não existem estudos por mais de 4 meses ou 6 meses usando esse tipo de droga, e as pessoas têm usado por 3, 4, 10, 15 anos, se tornando dependente, né, do medicamento. Às vezes uma dependência mais psicológica do que física até, né? Enfim, e a pessoa continua mal, mas continua tomando, continua indo no psiquiatra, porque é o que a gente sabe fazer. Se um psiquiatra pensa diferente, por exemplo, eu descobri lendo esse livro, que existe a psiquiatria alimentar, que eu acredito, não me aprofundei, não achei isso no Brasil, procurei, não encontrei. Uma psiquiatria que trata as pessoas através da alimentação, perguntando para elas o que você está comendo. Pode ser que você... Quando a gente come, por exemplo, muita gordura, não dá problema no fígado, por exemplo, por que o cérebro impossível de afetar o cérebro com alimentação, né? Não é, a gente já sabe que não é, mas... raríssimos são os médicos que perguntam, quando a gente fica doente, o que a gente está comendo. Mais prático é dar uma pílula, e talvez seja esse o treinamento, né? Muita coisa vem mudando, mas ainda é exceção, tá bom? Então, esse psiquiatra herdou 27 crianças diagnosticadas de TDAH e tomando medicação para isso. Acreditava que para assumir com a seriedade a sua responsabilidade como médico daquelas crianças, precisava de um tempo para examinar a fundo a vida que levavam e seus ambientes. Uma das crianças com TDAH que recebera prescrição de estimulante pelo médico que antecedeu o outro SAMI, era um garoto de 11 anos, que ele chamou de Michael, para preservar, né, a identidade, que veio arrastado pela mãe até o consultório e se recusou a conversar com ele. Ficou apenas sentado ali, emburrado, com raiva, enquanto a mãe explicou que não sabia mais o que fazer. Contou que Michael vivia arrumando briga na escola, que se recusava a prestar atenção e se mostrava agressivo. Enquanto explicava isso, o menino interrompia toda hora, pedindo para ir embora. Sammy não quis decidir nada com base apenas naquela primeira consulta. Sentiu que precisava saber mais.
Ó, gente, aqui eu lendo isso, eu tô lembrando de uma vez que eu levei minha filha no homeopata e ela tava reclamando de dor no ouvido. E eu levei ela lá, porque naquela época eu tava tratando ela com homeopatia e eu sou a favor, pra mim curou a minha dor de garganta e a dela. Na época foi a melhor coisa, parei de tomar antibiótico desde então. E levei ela lá e aí ele examinou ela e falou assim, não tem nada. Eu não vou dar medicamento. Então, foi a primeira vez em 35 anos, mais ou menos, que eu levei minha filha no médico e voltei sem receita para casa. Foi estranho. Foi estranho. No outro dia, ela teve de novo dor de ouvido, eu dei Novalgina, passou e ela não precisou tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, nada disso. Era um desconforto pequeno que passageiro. Depois ela ficou bem. Então, ele falou que sentiu que precisava saber mais, continuou entrevistando a mãe e o filho por vários meses. Qual médico que tem essa paciência, né? E que bom que a mãe também teve, né? Queria entender quando aquele problema havia começado. Aos poucos, conforme ia tateando, emergiu que 2 anos antes o pai do Michael havia se mudado para outra cidade e quase não tinha mais contato com o filho. Então não é TDAH, né? É ausência de pai mesmo, saudade do pai, né? Foi logo depois disso que o menino começou a dar trabalho na escola. Sam imaginou que talvez ele estivesse sentindo rejeitado. Olha que interessante, né? Contou-me. Quando você é criança, não está desenvolvida intelectualmente para se afastar um pouco e olhar as coisas sobre um prisma mais racional, mais objetivo. Se seu pai diz que vai voltar a vê-lo, mas não aparece, você imagina que deve ser algo errado com você, não com o pai, né? Que é o pensamento da maioria das crianças e às vezes da maioria dos adultos também, né? Por exemplo, o moço que perguntou sobre o que ele faz, que ele não consegue se desprender do passado, pode ser que ele está achando que o erro é dele, que a pessoa terminou com ele por um erro dele somente, mas não, pode ser que não, vai saber. Eu não sei toda a história. Que deve ser porque ele não quer mais ver você. Deve ser porque você não é bom o suficiente, que é porque você é a causa do problema. Entende? E assim foi que Michael foi se reconectando com o pai. Então, o psiquiatra fez um papel ali de terapeuta ou de um bom psiquiatra, né, que deveria avaliar tudo isso. E explicou para a mãe, chamou o Michael, disse que não havia nada de errado com ele. Falou, não é você o problema. Não era culpa dele que o pai se afastou. E ele não tinha transtorno nenhum. Apenas estava decepcionado, não era culpa dele. E que agora a situação ia mudar, porque o psiquiatra ia falar, pai, você tem um filho, cara, se vira, né? Então ele largou a medicação depois desses meses, e aí o tempo foi passando, várias coisas mudaram para Michael. Ele agora contava com um modelo masculino, parou de arrumar encrenca na escola, começou a estudar de novo, e o médico sentiu ter identificado e resolvido a questão subjacente. Assim, o problema da atenção aos poucos desapareceu. Outra criança aos cuidados de Sammy era um garoto de 9 anos chamado Aden, que se comportava bem em casa, mas que parecia tinha um mau comportamento na escola. A professora passava o tempo todo berrando com a classe, mandando todo mundo ficar quieto e punia. E, gente, eu atendo vários professores, tá? A maioria dos meus clientes são professores, aliás. A maioria não sei, mas assim, em termos de profissão, professor, é muito difícil. É muito difícil. Hoje eu fico imaginando como dá certo você colocar 2.000 crianças num prédio com uma equipe de 30 pessoas para cuidar.
de várias idades, de várias histórias, enfim. E dá certo. Não dá muito certo, né? A Maria Tereza coloca aqui: pai e mãe é fundamental no desenvolvimento psíquico da criança. As mães mais protetoras e afetivas e os pais para o incentivo e autonomia e enfrentar novos desafios. Isso, os pais são fundamentais, né? Pai e mãe, desculpe, tá certo, eu consegui ler pai mesmo. Enfim, é isso, né? Mas pai, mãe, tio, vô, vó, professora, a sociedade inteira. Um casal não dá conta de criar uma criança, precisa de uma tribo inteira, de uma comunidade, né? Voltada para isso. Então, essa professora estressada aqui gritava com as crianças. Então, ele sugeriu que os pais de Adam transferissem o garoto para uma escola menor. E depois que ele se adaptou na nova escola, começou a melhorar e seus problemas de atenção desapareceram. Eu sempre pergunto isso, né? Se a criança está com problema na escola, será que a escola não está com problema? Sempre o problema é da criança, né? Eu questiono. E eu entendo a parte da escola também, tá? Entendo isso, mas a gente precisa brigar por uma sociedade mais preparada, né? Porque afinal de contas, sem essas crianças que se tornarão adultos, não tem sociedade, né? A gente está aí às vésperas de começar a cair a população mundial, que eu acho que não é nenhum problema, tá? É um problema para a economia, para tal da economia, mas para o planeta Terra eu acho que vai ser uma belezinha. Já deu, né? 9 bilhões de pessoas, acho que dá pra gente... Em um século, a gente foi de 1 bilhão para 9. O que vai virar se não parar de crescer? Bom, enfim. Sami, o médico, ainda prescreve ocasionalmente medicação estimulante para algumas crianças, mas é raro, é exceção. A regra é tratar a causa. Ele diz que, na grande maioria dos casos, as crianças que vêm ao seu consultório com problema de atenção, ele ouve e oferece apoio prático para mudar o ambiente delas. O problema é quase sempre reduzido ou eliminado. Então, pesquisem aí se vocês têm algumas crianças com problemas. Será que não é o ambiente? Essa criança está querendo dizer algo. E isso vale para todo mundo, né? Não só para as crianças, mas para os idosos, para os deficientes, para as pessoas menos, enfim, para todo mundo. Ele contou que quando as pessoas ficam sabendo que uma criança foi diagnosticada com TDAH, costumam imaginar-se como um diagnóstico de pneumonia, por exemplo. A Maria Tereza coloca, sim, mas ter filhos para não conseguir dar educação, transmissão de valores, torna-se cruel colocar seres no mundo. Então, é sobre isso, né? Então, vamos parar de colocar. Quem não dá conta, tudo bem. Mas com o TDAH não há exames físicos que um médico possa realizar. Eu gosto que isso aqui está escrito no livro do Johann Hari. Não sou eu, Sandra Thi, que não tenho total conhecimento de medicina para falar sobre isso. Ele pesquisou com um médico e, diferente de uma pneumonia, que se faz um exame e diagnostica a pessoa com pneumonia, o TDAH não existe exame físico. Não existe exame físico. Não existe, tá? Só não existe. Então, é uma avaliação feita por um outro humano, um outro viés. Pode ser um viés como é desse médico, que acha que a maioria dos casos não é TDAH. Pode ser um outro que tem um viés que sempre acha que é TDAH. Tudo o que pode fazer é conversar com a criança, com a pessoa que conhece e ver o seu comportamento se enquadra em algum item da lista de verificação que foi estabelecida por um psiquiatra ou por um conjunto de psiquiatras, que se a maioria das pessoas lê os manuais de diagnósticos, você vai ter um transtorno, tá bom?
Eu já achei o meu lá. Enfim, dá para achar vários. Então ele diz, o TDAH não é um diagnóstico, não é mesmo. É apenas uma descrição de certos comportamentos que às vezes se manifestam juntos. Só isso. Eu sou dessa opinião também, né? E o Christian Dunker também. E é isso. Quem pensa diferente, tá bom. Respeito, mas eu penso assim. Muitos pais vivem fases que estão sobrecarregados pelas circunstâncias de vida, a ponto de não conseguirem prover um ambiente estável e tranquilo para os filhos, né? Como a Maria Tereza, eu sofro um pouco de perfeccionismo. A Maria Tereza fala, mas tem que dar. Mas tem que dar, mas não tem que dar, né, Maria Tereza? Por exemplo, vou te dar uma história real, tá? Um casal, você encontrou o seu diagnóstico? Um casal jovem com 2 filhas, estava tudo bem, prosperando na vida. De repente, uma pessoa doida, bêbada, vem e acerta o carro no outro e o outro vem a falecer. E aí? Essa mulher que ficou viúva, sem condições financeiras para sustentar as 2 filhas, as filhas estão sem pai nesse momento, não porque ele abandonou. E aí? Como é que fica essa história? Entende? Então, os pais deveriam sim sempre estar preparados para criar os filhos, mas a vida é muito mais complexa que isso, né? Então, ele coloca aqui, tem fases que os pais estão sobrecarregados. Às vezes pode ser o caso que tem pais que tá tudo bem, eles decidiram ter filho, de repente, um sogro, uma mãe, um pai cai doente. E aí um dos 2 não pode mais trabalhar. E aí a renda cai. Entende? Como não é uma coisa tão simples assim. Infelizmente a gente não tem em termos de comunidade um respaldo para várias situações que acontecem o tempo todo na nossa vida, né? Então ele fala que uma clara maioria das crianças que mais tarde receberam o diagnóstico não haviam nascido com TDAH, desenvolveram o problema por relação às circunstâncias. Pais que experimentam menos estresse podem reagir melhor aos seus filhos e então se sentem mais seguros. E aí a gente tem aqui um desafio. Sem dúvida, quando se dá a uma criança um estimulante, a atenção dela melhora significativamente a curto prazo. Mas existe uma razão pelo qual a maioria dos médicos ao redor do mundo são muito cautelosos em prescrever drogas para as crianças. E nenhum país, com única exceção de Israel, chega perto de prescrevê-las tão deliberadamente quanto os Estados Unidos. Estados Unidos e Israel, sei lá, fiquem aí com essa informação. Né? Esses povo aí que faz guerra. Então, os australianos estavam no meio de um severo aumento de dependência de metanfetamina. Eu, pessoalmente, conheço uma pessoa que o marido dele tinha que cuidar de um amigo que não tinha mais ninguém por ele lá na Austrália e era viciado em metanfetamina. Verdade, todos estamos comprometidos na nossa existência. Somos seres falíveis e suscetíveis a situações inesperadas a qualquer momento, entendeu? Então, por um momento, os médicos não sabiam ao certo como reagir. Por exemplo, no caso da heroína, há uma droga que eles podem prescrever legalmente para as pessoas viciadas, que é um substituto razoável à metadona. Mas com a metanfetamina não parece ter algo equivalente. Então, Nadine, junto com um grupo de médicos, participou de um experimento crucial apoiado pelo governo. Começaram a dar
metanfetaminas, um estimulante que é receitável mais de 1 milhão de vezes nos Estados Unidos para crianças com diagnóstico de TDAH, para pessoas com vício em metanfetamina. Então, ó, o remédio TDAH e a metanfetamina, eles estão ali, ó, pertinho. Você daria metanfetamina para seu filho? Aí, se colocar outro nome, dá. Aí ele falou assim, ó, fiquei perturbado em saber que a droga que estamos dando para as crianças são um substituto razoável para metanfetamina. E o pior, minha gente, o pior das minhas experiências e das experiências com que compartilharam comigo, os psiquiatras não explicam nada, absolutamente nada sobre o medicamento que eles estão dando. Eles simplesmente não frisam absolutamente nada da bula. Drogas sintéticas, isso mesmo. Então, assim, a pessoa recebe uma receita e ele não fala se pode beber ou não pode beber, se pode dirigir ou não pode dirigir, entendeu? Então... não sei se vocês sabem, mas a primeira causa de morte entre os adolescentes nos Estados Unidos é por acidente de carro. É isso. Muitos médicos lhe dizem que uma criança normal tomar esses comprimidos ficava maníaca e doidona, enquanto a criança com TDAH desacelera. Fica prestando atenção. Mas, quando os cientistas testaram essas drogas, tanto com crianças com problemas de atenção como com crianças sem problemas, isso se revelou falso. Todas as crianças, na realidade, todas as pessoas, ao tomarem um metilfenidato, focam e prestam atenção e melhoram por um tempo. Por isso que tem pessoas sem TDAH tomando essas drogas para passar no vestibular, para fazer uma faculdade de medicina. Existe. Crianças que tomam uma dose padrão perdem 3 centímetros de altura ao longo de um período de 3 anos em relação à altura que poderiam alcançar. Vários cientistas têm alertado que estimulantes elevam o risco da criança ter problemas cardíacos e morrer em função disso. Também não sei se vocês sabem dessa informação, mas aumentou significativamente o número de jovens que estão infartando. E um infarto de um jovem não dá para salvar normalmente, como de uma pessoa idosa. Tá bom? Desculpa pela live pesada, mas acho que esse assunto é muito necessário. Eu quero muito agradecer aí a interação da Maria Tereza e de todos que estão assistindo ao vivo. Olha quem entrou aqui, uma pessoa muito especial que eu amo. Um beijo, meu amor. E é um assunto muito, muito delicado, essa questão de dar um equivalente à metanfetamina para criança, porque ela está sendo diagnosticada com TDAH. A Maria Tereza coloca, complicado, a dor psíquica é tão forte como a física. Eu que agradeço. Sim, mas existem alternativas. Por exemplo, a pessoa fazer terapia para investigar a real causa, por exemplo, ter mais contato com a natureza, por exemplo, ter uma alimentação melhor, um sono melhor, enfim, fazer atividade física, ver o que a criança gosta de fazer, a criança e o adulto, né? O que a gente tem entusiasmo em fazer. Então é isso, por hoje vou parar por aqui. Na quinta-feira, às 19 horas, continuo e termino esse capítulo, que pela densidade dele eu acho que tá bom a gente dividir ele dessa forma, tá bom? Ler filosofia ajuda muito, estoicismo adoro. Então, na quinta-feira, a gente continua falando sobre o TDAH e a medicação das crianças. Quem se sentiu bem aqui assistindo essa live, voltem na quinta-feira, às 19 horas, por favor. Agradecer a presença de todos que assistiram ao vivo e também aos que vão assistir gravado. Quem estiver assistindo gravado aí no YouTube, deixa um comentário, dá um like no vídeo
E vai lá no Instagram, se tiver interesse em entrar em contato comigo, aqui no direct do Instagram, eu respondo a todos os meus directs e também tenho contato no meu WhatsApp, tá bom? Eu atendo na clínica, faço terapia com abordagem transpessoal. Se você não conhece, pode marcar lá uma entrevista comigo que eu apresento para você os detalhes, tá bom? Demais, fica bem, te cuida e até a próxima live. Beijinho. Quem colocou? Eu cheguei no final e adorei. Obrigada. Volta na quinta, às 19 horas estaremos aqui. Se Deus quiser. Obrigada.